Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 22 de abril de 2019 e o nosso tema hoje é testar as entidades. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, o nosso tema hoje foi uma sugestão de uma pessoa inscrita em nosso canal. Se você também quiser sugerir algum tema, fique à vontade em colocar ali nos comentários, eu leio todos eles. Se eu já não tiver abordado esse assunto, ou se ele estiver dentro das minhas possibilidades, eu gravarei sobre ele com o maior prazer, ok? Muito bem, vamos lá. Testar as entidades. Do que eu estou falando? Bem, se você é um trabalhador espiritual, talvez você já tenha ouvido falar de situações onde chega uma pessoa no terreiro que não é movida pela necessidade, ela não está ali para buscar um conselho, ela não quer um passe, ela quer simplesmente colocar as entidades à prova, principalmente se ela já tiver aquela velha opinião formada sobre tudo, de que tudo aquilo ali é besteira, é palhaçada, é coisa de gente idiota e por aí vai. Então, por vezes, esse tipo de pessoa acaba chegando no terreiro, entra numa gira, passa com a entidade, mas seu desejo não é aprender, não é tirar uma dúvida, não é fortalecer a sua fé, ou mesmo ter uma experiência espiritual. Ele já chega negando. E ele então quer fazer teste com a entidade, quer que a entidade diga seu nome, quer que a entidade adivinhe o que ele está pensando e coisas do tipo, né? Bem, se isso acontecer, qual deve ser a nossa postura? Bem, e eu vou começar contando para vocês um caso, uma história que aconteceu comigo. Eu tinha mais ou menos aí uns 6 meses como trabalhador mediúnico, isto é, atendendo publicamente. E um belo sábado aparece lá uma moça, ela era trabalho de preto velho, ela se senta no banquinho, o preto velho dá o passe, cachimba, dá uma baforada nela e pergunta se ela gostaria de conversar alguma coisa com ele. E ela responde que não, porque ela não acreditava que houvesse preto velho algum. Ela disse: eu não acho que tem entidade, eu acho que é você mesmo que está fazendo isso. Então, olha só, pessoa corajosa, né? E tupetuda, né? Sair falando isso assim, a queima-roupa para alguém que ela nem conhece, nunca viu, ainda supondo que não houvesse entidade nenhuma, né? E a entidade então baforou o cachimbo, olhou para ela. Naqueles primeiros segundos, né, como médium consciente, que eu recebi aquela afronta, bateu uma insegurança, a gente fica meio perdido, mas como sempre fui partidário da ideia de que a entidade deve conduzir o trabalho, que o médium não deva interferir, então logo eu comecei mentalmente a fazer oração, a me acalmar, a entidade tomou frente de novo, pegou o cachimbo, puxou, soltou e disse: então você não acredita, filha? E ela falou: não, não acredito. Mas você está aberta a ter alguma experiência? E ela fez uma cara de desdém e disse: tô. Então ele falou: então pega o seu banco e coloca aqui do meu lado. Eu te convido a acompanhar o trabalho sentada aqui do meu lado. Muito bem, ela pôs o banquinho, sentou e ficou ali quieta. Vieram outros consulentes, ele atendeu, deu passe, conversou. Algumas pessoas se emocionaram, algumas pessoas se abriram, etc. Quando terminou a gira, ele virou-se para ela e perguntou: e aí, filho, o que você achou? E ela falou: uau, incrível. Só. Depois ela voltou para a assistência, a gira encerrou, ela foi embora e nunca mais a vi. Então não sei se ela acreditou, se não acreditou, se ela falou aquilo porque realmente se impressionou, se falou aquilo só porque queria se ver livre, enfim, não sei. Então caso aconteça isso com vocês,
A nossa postura como médium deve ser: deixa a entidade trabalhar. Eu já narrei aqui no canal, numa reflexão, que não tem problema nenhum a pessoa não ter uma fé firme, não tem problema nenhum a pessoa ter dúvida, não tem problema nenhum a pessoa questionar, mas desde que tudo isso nasça de um desejo sincero de aprender. Pode ter certeza, quem vai para um terreiro e tem dúvida se há manifestação mesmo, se não há, se é uma entidade, se não é, cedo ou tarde as entidades provam para ela, porque o desejo dela é verdadeiro e a postura dela é pacífica. Agora, quando a pessoa chega no terreiro com tupete gigante, numa postura de afronta, numa postura de bater de frente, frequentemente o que as entidades fazem é não se importar nem um pouco. Certa vez, conversando esse assunto com o Exu, ele falou assim: você já me viu sair por aí batendo na porta dos outros e dizendo, vamos para o terreiro? Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. A gente parte do princípio de que quem está aqui veio porque quer, permanece porque quer e acredita ou não se quiser. Não é nosso papel ficar provando para ninguém, porque isso aqui é uma casa religiosa, não é circo. Olha que interessante. Então, é muito frequente, quando a pessoa chega com uma postura cética, de enfrentamento, de afronta, as entidades simplesmente ignoram. Porque quem age dessa forma geralmente dá muita importância a si mesmo, dá muita importância à própria opinião, dá muita importância à imagem que tem de si mesmo. Agora, o que isso interessa para a entidade? A entidade está ali para fazer a caridade. Se ela vai atender João, Maria ou Pedro, tanto faz, tanto fez. A ilusão da importância que a pessoa se atribui não é algo que comove ou mexe com a entidade. E frequentemente a gente sabe, essas pessoas que adotam essa postura de agressividade, né, de combate, de afronto, geralmente são pessoas também muito carentes. E no fundo, não raro, são pessoas bastante adoecidas. Até porque eu acredito num princípio muitíssimo simples. Eu, enquanto pessoa, não gosto do gênero musical funk. Então o que eu faço? Eu taco pedra em funkeiro? Eu passo o carro em cima de funkeiro? Não. O que eu faço? Simplesmente ignoro completamente o funk. Como não gosto, não ouço, não converso sobre isso, não fico discutindo, não fico brigando, não vou em baile funk falar mal. Simplesmente não me importo com isso e sigo a minha vida. Aquela pessoa que realmente, do fundo do seu coração, não acredita nas manifestações espirituais, acha que o que a gente faz no terreiro é apenas uma fantasia, coisa de gente maluca, essa pessoa ela nem se interessa em ir lá. Ela nem se interessa sobre esse assunto. Para ela aquilo é uma clara perda de tempo. Mas aqueles que dizem, né, frequentemente, eu não acredito, só se me provar, tem que aparecer, tem que falar meu CPF, etc. Esses, no fundo, quase sempre estão lutando para matar a própria crença. Porque, no fundo, eles acreditam, mas desiludidos, talvez, com as experiências consigo, com a vida, com Deus, seja lá o que for, ele acaba usando essa estratégia de afrontar como uma forma de matar o resto de crença que ainda existe dentro dele. Então, como instrumentos, a nossa postura deve ser a mais tranquila possível, sabendo que os nossos atos, as nossas caridades, serão prestadas a Deus que nos concede essa missão. Não é aquela pessoa que se acha tão importante ou que se acha com um saber tão gigantesco a ponto de pensar que a entidade deveria convencê-lo, tal a importância que ele atribui à própria opinião. E frequentemente as entidades, com uma humildade que certamente eu estou muito longe de alcançar, simplesmente não ligam para isso
dão o passe que precisam, passam a orientação que é necessária e vida que segue. Então que nós possamos fazer o mesmo. E se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que vai no terreiro para afrontar, que vai no terreiro para provar que aquilo ali é bobagem, que aquilo tudo é fantasia, eu sugiro que você repense a sua postura. Porque você está tendo a oportunidade de vivenciar coisas maravilhosas, incríveis, que provavelmente você não vivencia justamente por causa da sua postura. Faça o teste, depois você me fala. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.